Pop. Atenção, rede, para um top de 5 segundos. Rede Estação Pop. Continue ligado. Vem aí a próxima atração. Jornal Estação Pop News. Muito boa tarde para você de todo o Brasil. Agora 13 horas 6 minutos, horário de Brasília. Hoje, dia 8 de novembro de 2019, sexta-feira, final de semana. Sexta-feira com cara de sexta-feira. Estamos ao vivo via internet para todo o planeta. Estamos ao vivo através da Estação Pop News Salvador, Estação Pop Vitória da Conquista e Estação Pop Ceabra. 4 aplicativos próprios da rede, 4 sites e também estamos em todas as plataformas de rádios online. Busque por nossas emissoras do Grupo Pop Web de Rádio. Jornal Estação Pop News. O oferecimento Sul América. Tá com Sul América, tá com tudo. Pangola Veículos em Ceabra. Farmácias Carvalho, sua saúde em boas mãos. Churrascaria Siga Bem. Atacadão da Madeira e oferecimento Pizzaria Tribos e Loja Nélios. Boa tarde para você de todo o Brasil. A colaboração Rádio Nacional, Agência do Rádio, Portal Amirte em Belo Horizonte e a redação fica por conta da Estação Pop News Salvador. Jornal Estação Pop News. Estamos também em podcast no seu agregador de podcast preferido, Estação Pop News. Busque e fique por dentro. Acesse www.estaçãopopnews.com.br e acompanhe a notícia em primeira mão. Agora 13 horas e 8 minutos, horário de Brasília. Por 6 votos a 5, STF decide contra a execução da pena após condenação em segunda instância. O Supremo Tribunal Federal decidiu por 6 votos a 5 que o princípio da presunção de inocência deve prevalecer. E agora a regra é que réus não sejam mais presos após a confirmação da condenação em segunda instância. O plenário julgou nesta quinta-feira 3 ações que pediam ao judiciário que a prisão só fosse cumprida após o chamado trânsito em julgado, quando não existe mais possibilidade de recurso. Quem tem os detalhes é Vitor Ribeiro, em Brasília. Fala, Vitor! O Supremo Tribunal Federal decidiu por 6 votos a 5 que o princípio da presunção de inocência deve prevalecer. E agora, a regra é que réus não sejam mais presos após a confirmação da condenação em segunda instância. O plenário julgou nesta quinta-feira 3 ações que pediam ao judiciário que a prisão só fosse cumprida após o chamado trânsito em julgado, quando não existe mais possibilidade de recurso. A decisão considera constitucional o artigo 283 do Código de Processo Penal. O texto determina que ninguém pode ser preso antes do trânsito em julgado, a não ser em casos específicos, como prisão em flagrante. O julgamento foi apertado e empatou em 5 votos a 5. O resultado só veio no último voto, o do presidente da Corte, Antônio Dias Toffoli. Após a sessão, ele comentou: aqui o que se analisou foi o Código de Processo Penal. Se aquilo que o Parlamento escreveu no artigo 283, que é prisão, ou nos casos de prisão preventiva, que são em defesa da ordem pública, ou se for sem essa hipótese, só após condenação transitada em julgado. E eu deixei bem claro no meu voto, que foi o último voto no sentido da procedência, que o Parlamento pode alterar esse dispositivo. Essa é a posição, então o Parlamento tem autonomia para dizer esse momento de eventual prisão em razão de condenação. Desde 2016, o Supremo autorizava a prisão imediata de quem fosse condenado em segunda instância por um conjunto de juízes e não por apenas um juiz, como ocorre na primeira instância da Justiça. Votaram para manter a prisão após a condenação em segunda instância os ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux e Carmen Lúcia.
Já pela presunção de inocência, votaram o relator Marco Aurélio Mello e os ministros Rosa Weber, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Celso de Mello e Antônio Dias Toffoli. O relator das ações penais da Operação Lava Jato no Supremo, o ministro Edson Fachin, acredita que a mudança de entendimento não prejudica o combate à corrupção ou favorece a impunidade. Creio que do ponto de vista dos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, lavagem de capitais, deixamos de ter um mecanismo relevante, importante e, em meu modo de ver, constitucional, mas isso não significa que todos os esforços para que haja o devido combate nos termos da Constituição e com as garantias constitucionais deixará de ser feito. Nós, de modo algum, entendemos que há, do ponto de vista substancial, um prejuízo a esse esforço que tem sido feito. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, a mudança deve afetar 4.895 pessoas, entre elas 38 presas pela Operação Lava Jato, o que representa 0,77% do total. Mas a decisão não vai soltar imediatamente todos esses réus. O plenário do Supremo Tribunal Federal determinou que os juízes devem analisar caso a caso cada situação. Muito bem, no oferecimento Atacadão da Madeira, o barato em madeira você encontra aqui. Estamos na Rua Boninal, na entrada da cidade de Ceabra. Visite o Atacadão da Madeira. Oferecimento Café Chapada, gostoso e saboroso, 100% café. O café que caiu no conceito do povo, a Chapada Diamantina. Pro povo da Chapada não existe, meu irmão, outro café. Pra galera da rádio não é diferente. Nós só tomamos Café Chapada. Você, dono de mercearia, dono de supermercado, se não tiver em sua prateleira Café Chapada, você tá perdendo, hein? Tá deixando de ganhar. Café Chapada, gostoso e saboroso, à venda nos melhores supermercados e mercearias da Chapada Diamantina. Agora 13 horas e 13 minutos, informando a hora. Bima Loteamentos, em Ceabra, Chapada Diamantina. E Pangola Veículos, na BR-242. Rede Estação Pop. Acolhimento de venezuelanos. Novo contingente de 600 militares parte para Roraima no dia 20. A partir do dia 20 de novembro, 600 militares do Exército partem do Rio de Janeiro para a região norte do país, onde irão reforçar a operação humanitária de acolhimento a refugiados da Venezuela. O efetivo, que integra o Comando Militar do Leste, deve permanecer na fronteira por cerca de 4 meses. Lídia Souto tem os detalhes. A partir do dia 20 de novembro, 600 militares do Exército partem do Rio de Janeiro para a região norte do país, onde irão reforçar a operação humanitária de acolhimento a refugiados da Venezuela. O efetivo, que integra o Comando Militar do Leste, deve permanecer na fronteira por cerca de 4 meses. Durante as últimas semanas, os militares se prepararam para embarcar em direção a Roraima e Manaus, onde também foi montado um ponto de apoio para imigrantes que chegam ao Brasil vindos do país vizinho que vive uma crise humanitária. Antes de seguirem rumo à região, o efetivo participou de uma solenidade de despedida e apronto operacional na Vila Militar, zona oeste do Rio. Na ocasião, o chefe do Estado-Maior desta fase da operação, Coronel Carlos Cinelli, explicou que a missão inclui não só o ordenamento da fronteira e o abrigamento e interiorização, mas diversas outras funções, como emissão de documentos e ajuda em relação às oportunidades de emprego para os venezuelanos. O objetivo da missão é atenuar o sofrimento dessas pessoas e, na medida do possível, inseri-las no ordenamento jurídico e laboral brasileiro. Então, nós temos uma preocupação desde o início da missão em não apenas abrigá-los no primeiro momento, oferecer ajuda humanitária sumária, mas a partir daí expandir esse esforço e interiorizá-los para outros estados do Brasil que estão colaborando com esse processo.
Sinelli conta ainda o tipo de treinamento recebido pelo grupo que vai participar do trabalho na fronteira. Nós procuramos simular, basicamente, os desafios que vão ser encontrados lá. Então, além da preparação individual de cada militar, adequar o perfil do militar, as características psicológicas dele e a capacitação técnica, também é importante que ele tenha uma vivência o mais realística possível, é o que nós estamos fazendo hoje, basicamente, numa simulação das instalações onde eles vão trabalhar. Então, haverá uma parte de abrigamento de refugiados, uma parte de interiorização, né? Então, tudo isso foi treinado para que eles, embora a distância seja longa, seja grande até lá, e o ambiente operacional seja diferente, para que eles já tenham alguma similaridade com os desafios que vão encontrar. A assistente de proteção da Agência da ONU para Refugiados, Silvia Sander, afirma que a estimativa é que nos últimos anos, mais de 400 mil venezuelanos entraram no Brasil. Ela destaca ainda que o apoio do Exército tem sido fundamental para o trabalho, que vem sendo exportado como um caso de sucesso. Em Roraima, hoje, a gente tem um número flutuante de pessoas abrigadas. Neste exato momento, a gente fala em 6.700 pessoas abrigadas em Pacaraima e Boa Vista, e mais um outro número de cerca de 3.000 pessoas vivendo em alojamentos precários ou em situação de rua em Boa Vista, na capital do estado de Roraima. Nesse contexto, o apoio do Exército, sobretudo em questões logísticas e de cooperação em todas as etapas da Operação Acolhida, é fundamental para que ela aconteça. Lançada pelo governo federal no início de março de 2018, no esforço de combater a crise humanitária venezuelana, a Operação Acolhida é coordenada pela Força Tarefa Logística Humanitária, uma iniciativa que reúne vários ministérios e órgãos federais, estadual e municipais. A previsão de término é março de 2020. Agora 13 horas e 20 minutos, horário de Brasília. Deixa eu mandar um abraço para Luiz, em Salvador, grande locutor. Correspondente Estação Pop News, em Salvador, tá ligado? Aquele abraço para você. Agora 13 horas e 20 minutos, horário de Brasília. Cartilha traz informações sobre sistema financeiro para migrantes e refugiados. Fala, Renata Martins. Se entender o funcionamento do sistema financeiro nacional é um desafio para brasileiros, imagina para quem chega ao país, habituado a outras regras, sem saber falar português e muitas vezes sem documento algum. As dificuldades são muitas para quem precisa abrir uma conta bancária, realizar operações de câmbio e enviar e receber recursos do exterior. Nesta quinta-feira, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, Banco Central e a Agência da ONU para Refugiados, Acnur, lançaram uma cartilha de informações financeiras para migrantes e refugiados. São problemas específicos, como destaca João Paulo Borges, coordenador de atendimento do Departamento Institucional do Banco Central. A dificuldade de abertura de conta, de obtenção de crédito, muitas vezes só quando se tornam microempreendedores individuais e vão lá e conseguem a maquininha do cartão, é que de fato eles são inseridos no mercado. Tem casos e relatos de alguns que não têm o conhecimento sobre o nosso dinheiro, o real, vem de um contexto de escassez ou de hiperinflação. Durante quase um ano, Frank Labré, refugiado da Costa do Marfim, guardou o dinheiro que ganhava no Brasil em casa. Segundo ele, as tentativas de abrir uma conta bancária esbarraram na falta de documentação. Não é fácil para conseguir abrir a conta, na verdade. Mas depois que eu consegui o documento, tudo foi fácil para abrir a conta. São documentos válidos para abertura de conta, a cédula de identidade de estrangeiro, o Registro Nacional de Estrangeiros ou a Carteira de Registro Nacional Migratório. Para quem ainda não teve sua condição de refugiado reconhecida, é possível ir ao banco com o documento provisório de Registro Nacional Migratório ou com o protocolo de refúgio. Mas é importante lembrar que o solicitante de reconhecimento da condição de refugiado precisa apresentar CPF e comprovante de endereço. A advogada venezuelana Delara Rojas está há 3 meses do Brasil, em dia com toda a documentação.
Tem CPF e cédula de residente por 2 anos, mas afirma que mesmo assim, essa semana tentou e não conseguiu abrir uma conta bancária. Eu tentei abrir a minha conta pelo Bradesco e não consegui. Foi complicado abrir. Eles disseram que não aceitavam a minha identidade, não reconheciam. O Banco Central alerta que nenhum banco ou outra instituição é obrigado a abrir uma conta. O coordenador-geral do CONARE, Comitê Nacional para Refugiados do Ministério da Justiça, Bernardo Laferté, explica que é necessário garantir informações às instituições financeiras. Eu não vou julgar nenhum agente bancário de alguém chegar com um protocolo e desconhecer, porque é um público percentualmente muito pequeno no nosso país e que ele está concentrado em algumas razões. Como eu não vou julgá-lo por ele não conhecer, eu também quero ofertar ferramentas para que ele possa conhecer. É isso que o Banco Central fez atualizando o site de toda a documentação, para dar segurança também para o banco na hora dele abrir conta para esse público. Essa semana, o marido da advogada Delara Rojas conseguiu abrir uma conta em um banco online. Segundo João Paulo Borges, do Banco Central, transações pela internet podem até ser mais descomplicadas. Em alguns casos, abrir a conta pelo canal digital é até mais simples do que pelo canal presencial. Transferir recursos, às vezes, também pode ser mais simples. Filermo Tovar migrou da Venezuela para o Brasil há quase 2 anos. Depois de alguns trabalhos formais, ele, que é engenheiro mecânico, pediu demissão e montou sua própria empresa de manutenção de ar-condicionado. Filermo afirma que o maior desafio é entender o funcionamento do sistema financeiro brasileiro. Buscar conhecer como funciona aqui em Brasil, o funcionamento financeiro, é o mais difícil, né? É conhecer, mas ha dado certo. Para Paulo Sérgio de Almeida, oficial de Meio de Vidas do Acnur, a população tem potencial e a integração começa com a documentação. Inclusão financeira é essencial. Ela é um dos objetivos do desenvolvimento sustentável, dos ODS. Ter documentação é fundamental e isso o Brasil tem feito de uma maneira bastante exemplar. A cartilha explica, por exemplo, como reconhecer os elementos de segurança das cédulas de real e explica quais tarifas podem ser cobradas pelos bancos. Segundo dados do Ministério da Justiça, mais de 1 milhão de pessoas vivem como migrantes no Brasil. A cartilha está disponível no site do Banco Central e está sendo distribuída em locais onde há grande fluxo de migrantes e refugiados, nas versões em português e espanhol. Posteriormente, haverá versões em francês e árabe. As dúvidas também podem ser esclarecidas em atendimento telefônico pelo número 145. Prorrogação de isenção de imposto sobre produtos transportados por navegação aos portos do Norte e Nordeste avança na Câmara. Fala, Paulo Henrique. Parlamentares da Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados aprovaram na última quarta-feira o relatório do deputado Cezinha de Madureira sobre o PL 1765 de 2019. O texto prorroga até 2027 a vigência da isenção de cobrança do adicional ao frete para renovação da Marinha Mercante de cargas transportadas pelos rios e litoral do país com destino aos portos das regiões Norte e Nordeste. O AFRMM é um tributo cobrado desde 1987 sobre o preço das mercadorias transportadas por meio da navegação e descarregadas nos portos brasileiros, com finalidade de desenvolver a marinha mercante e a indústria de construção e reparação naval brasileiras. A cobrança varia entre 10% e 40% sobre o frete. Em 1997, no entanto, a Lei 9.432 instituiu por 10 anos a isenção do tributo para as mercadorias com destino aos estados das regiões Norte e Nordeste, transportadas por navegação de cabotagem, interior fluvial e de lacustre,
ou seja, que partiram de portos brasileiros. Em 2007, o prazo da isenção foi estendido para 2022 e agora pode ser alongado por mais 5 anos. O relator da matéria no colegiado, deputado Cezinha de Madureira, lembra que a realidade econômica atual do país não permite aumento de impostos. Tudo que vem taxar hoje, principalmente as empresas, nós temos um cuidado muito grande em relatar a favor disso, porque a União já cobra seus tributos, que, diga-se de passagem, são altíssimos. Então, nós temos uma preocupação muito grande, porque não podemos taxar mais o povo brasileiro. Na justificativa para manter a não cobrança do AFRMM nos produtos desembarcados em portos das regiões Norte e Nordeste, o autor da proposta, deputado Júnior Ferrari, ressalta que a medida tem desempenhado papel fundamental no desenvolvimento das regiões Norte e Nordeste. Além disso, considera que a cobrança do tributo seria um verdadeiro desastre, uma vez que representaria brusca alteração nos custos de transporte das mercadorias, o que traria impactos imediatos para o equilíbrio da cadeia de produção e consumo da região. O especialista tributário do escritório Damarese Advogados, Douglas Mota, explica que o meio fluvial é a principal forma de transporte de mercadorias para cidades da região norte, por exemplo. Por isso, ele aponta que a isenção do AFRMM garante a estabilização dos preços ao consumidor. Com esse adicional, as mercadorias acabam ficando mais caras para os destinatários finais lá. Então, quer dizer, pode muito bem estar acontecendo de você ter uma situação de buscar não só o desenvolvimento local, mas também beneficiar o próprio consumidor final lá. O PL 1765 de 2019 segue agora para análise dos deputados da Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia da Câmara. Com a colaboração de Cristiano Carlos, reportagem Paulo Henrique Gomes. Obrigado, Paulo. Jornal Estação Pop News. Um oferecimento: Pizzaria Tribos, Loja Nélios, MV Estúdio e Vale Criativa, a maior agência de publicidade da Bahia. O tempo e a temperatura. E agora, o tempo e a temperatura. O tempo e a temperatura tem um oferecimento da Sul América, Pangola Veículos, Farmácias Carvalho, sua saúde em boas mãos e Café Chapada. A previsão do tempo para o sul. Sexta-feira, dia 8, será de pancadas de chuva e trovoadas no sul do país. A temperatura mínima será de 10 e a máxima de 36. Eu chamo Israel Medeiros com o tempo e a temperatura. Nesta sexta-feira, o sul do país terá tempo nublado a encoberto com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Paraná e em Santa Catarina. Céu nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva isoladas no norte do Rio Grande do Sul. Demais áreas da região, parcialmente nublado. A temperatura mínima será de 10 graus e a máxima 36 graus. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 95%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET. E Israel Medeiros, o tempo e a temperatura. O tempo e a temperatura para o norte. Norte tem predominância de pancadas de chuva e tempo encoberto nesta sexta. A temperatura mínima será de 20 e a máxima de 36. Eu volto com Israel Medeiros. A previsão para o norte. Nesta sexta-feira, o norte do país terá tempo nublado a encoberto com pancadas de chuva e trovoadas isoladas nos estados de Rondônia, no Tocantins e no Acre. Céu encoberto a nublado em Roraima e com pancadas de chuva no Amazonas. Amapá e demais áreas da região, tempo nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas em áreas isoladas. A temperatura mínima será de 20 graus e a máxima 36. A umidade varia entre 30% e 100%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET. E Israel Medeiros, o tempo e a temperatura.
O tempo e a temperatura tem um oferecimento da MM Distribuidora de Bebidas. E estamos no Mercadão, vizinho com a Liquigás. MM Distribuidora de Bebidas entrega água mineral, bebidas de todas as marcas. Temos também carvão. Temos muitas novidades e uma linha infinita de refrigerante. Venha para a MM Distribuidora de Bebidas, converse com Magno e converse com Murilo. MM Distribuidora de Bebidas oferece o tempo e a temperatura. Jornal Estação Pop News. Agora 13 horas 33 minutos. O tempo e a temperatura para o Sudeste. Sudeste tem tempo chuvoso em quase todos os estados nesta sexta-feira, dia 8. A temperatura mínima será de 13 e a máxima de 40. Nesta sexta-feira, a região sudeste terá tempo nublado com pancadas de chuva e trovoadas na metade sul de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Céu parcialmente nublado a nublado no Espírito Santo e com pancadas de chuva e trovoadas isoladas em São Paulo. Tempo claro a parcialmente nublado nas demais áreas de Minas Gerais, com névoa seca no norte do estado. A umidade relativa do ar varia entre 20% e 95%. A temperatura mínima será de 13 graus e a máxima 40 graus. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET. E Israel Medeiros, o tempo e a temperatura. O tempo e a temperatura, Jornal Estação Pop News. Oferecendo o tempo e a temperatura, Central Bicicletas, em Ceabra, na Rua Boninal, na entrada da cidade. Lembrando que a Central Bicicletas está destacando uma promoção imperdível de fim de ano. Bicicleta Aro 12, R$ 179 na promoção, cobrindo qualquer oferta da concorrência. Ah, e não para por aí. A Central Bicicletas destaca Bike 18 marchas. Olha o preço. Escute aí o preço. 399. Então, olha, você que é da Chapada Diamantina, mora em alguma cidade da Chapada Diamantina, tá ouvindo essa propaganda, tá em Boninal, tá em Piatã, Souto Soares, tá em Lençóis, cidades da Chapada. Precisou ir até Ceabra para fazer alguma coisa, resolver algum assunto e as compras, não esquece, visite a Central Bicicletas. Leve para casa conjunto Shimano na promoção e bicicleta 18 marchas 399 na promoção, cobrindo qualquer oferta. A ordem é vender. O nosso gerente tá lá, Tiago, tá te esperando e preparado para fechar um negócio bacana com você. Central Bicicletas oferece o tempo e a temperatura. O tempo e a temperatura para o Nordeste. Máximas no Nordeste podem chegar a 40 nesta sexta, dia 8. A umidade relativa do ar varia entre 15% e 95%. A sexta-feira, dia 8, na região Nordeste, será de tempo parcialmente nublado a nublado com possibilidade de chuva em áreas isoladas do sul do Maranhão, sudeste do Piauí e região metropolitana de Fortaleza, no Ceará. A previsão se repete, no leste Potiguar, no Rio Grande do Norte, litoral e mata da Paraíba, região metropolitana de Recife e em Pernambuco e também no oeste, sul e recôncavo da Bahia. Demais áreas da região, tempo parcialmente nublado a claro. A mínima prevista para a região é de 16, a máxima é de 40. A umidade relativa do ar fica entre 15% e 95%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET. Jornal Estação Pop News. Muito bem, agora 13h37, horários de Brasília.
Agora 13h37, assinante de revistas tem direito à indenização de editora após não receber exemplares. Fala Luiz Carlos Pinto. Uma editora de revistas foi condenada a indenizar um homem a título de danos materiais e morais, em razão de ter falhado na entrega das revistas. A sentença é do Juízo Especial Civil Criminal e da Fazenda Pública de Nova Venécia, no Espírito Santo. O consumidor informou que fez a assinatura de 2 revistas da empresa pelo prazo de 1 ano, com direito ao recebimento de um brinde. Contudo, mesmo depois de ter feito o pagamento de todas as parcelas a que se comprometeu, a editora não enviou as revistas nem o brinde. Por essa razão, o autor solicitou o cancelamento da assinatura e o estorno dos valores que pagou. Na contestação, a editora não comprovou ter entregue os produtos contratados. Também foi possível verificar que somente após o ajuizamento da ação foi realizado o estorno, mas de forma parcial, de acordo com o documento apresentado. Após analisar os autos, o juiz do caso concluiu que a conduta da editora é ilícita. Não é correto a empresa se apropriar de pagamento por serviço ou produto que não forneceu, sob pena de enriquecimento ilícito. Na sentença, o magistrado determinou o encerramento do contrato entre as partes e a restituição dos valores desembolsados pelo consumidor no montante de R$ 79,90, valor restante que não havia sido estornado. Quanto aos danos morais, a editora foi condenada ao pagamento de R$ 3.000. Supermercado é condenado a indenizar cliente que teve carro furtado em estacionamento. Uma farmácia de Curitiba foi processada por uma seguradora que custeou as despesas decorrentes de um roubo ocorrido no estacionamento da drogaria. O fato aconteceu em 2015, quando um cliente foi abordado por 2 homens armados e teve o carro roubado. O automóvel foi encontrado com diversas avarias e a seguradora despendeu R$ 11.370,04 com o conserto dos danos. No processo, a companhia alegou que a farmácia falhou no fornecimento de segurança aos usuários do estacionamento e, por isso, teria o direito de reaver os valores gastos com o reparo do veículo, substituindo os direitos do segurado perante o estabelecimento comercial. Ao analisar a questão, o juiz entendeu que o estabelecimento deve assumir a obrigação de guarda e vigilância dos veículos deixados nas dependências, pois trata-se de risco decorrente de conveniência oferecida. O relator reforçou que essa obrigação existe mesmo quando o estacionamento é gratuito. De Brasília, Luiz Carlos Pinto. Obrigado, Luiz. Eu vou voltar. Luiz vai voltar novamente aí, ó. Porque médico absolvido de estelionato tem crime desclassificado para lesão corporal culposa. Explica, Luiz. O médico Wesley Noriyuki Murakami foi absolvido da acusação relativa aos crimes de estelionato. Quanto aos delitos de lesão corporal de natureza grave, foi promovida a desclassificação de todos para lesão corporal culposa. A decisão é da Vara Criminal e do Tribunal do Júri em Águas Claras. O Ministério Público do DF imputou ao acusado a prática de lesão corporal grave e gravíssima contra 4 pacientes que se submeteram ao procedimento de bioplastia. Haja vista o resultado mal sucedido da intervenção estética, bem como prática de estelionato, porque o médico teria falado aos pacientes que com o resultado dos procedimentos eles ficariam mais bonitos, jovens e com traços mais harmoniosos. Para o juiz, o enquadramento jurídico dos fatos narrados do tocante aos crimes de lesão corporal de natureza grave e gravíssima requer alterações, uma vez que as condutas descritas na peça acusatória melhor se adequam ao tipo penal de lesão corporal culposa. Antes da remessa dos autos
ao Tribunal Especial Criminal em Águas Claras, o juiz ainda determinou o desmembramento do processo a fim de que tramite individualmente em relação a cada vítima. Autor e testemunha são condenados por litigância de má-fé e falso testemunho. Fala Carlos Ribeiro. Um consultor de vendas e uma testemunha foram condenados, respectivamente, por litigância de má-fé e falso testemunho. A decisão foi do Tribunal Regional do Trabalho em Goiás, que manteve sentença do juízo de Goiânia. Cada um deverá pagar uma multa estimada em R$40 mil. Em 2017, o consultor de vendas de planos de telefonia ingressou com uma ação trabalhista alegando existência de terceirização ilícita e pedindo o reconhecimento de vínculo trabalhista com uma empresa de telefonia. Mas tanto o juiz de primeira instância quanto o colegiado destacaram a falta de credibilidade da testemunha trazida pelo autor do processo, pois as afirmações contidas no depoimento eram inverídicas e indiretamente beneficiariam o trabalhador. O entendimento foi de que as condutas do consultor e da testemunha prejudicam o acesso à justiça daqueles que realmente necessitam dela. Jovem aluga casa para usar como ponto de tráfico de drogas e é preso. A polícia prendeu um jovem de 19 anos que estava comercializando drogas em uma casa no bairro São Francisco, em Pirapora. Segundo o APM, ele alugou o imóvel há cerca de um mês por R$300 para usar como ponto de tráfico. Dentro de um dos quartos foi encontrado a quantia de R$2.376 e as cédulas apresentavam forte odor de maconha. Os policiais chegaram nesta casa após uma denúncia anônima e o rapaz tentou fugir pelos fundos, mas foi capturado. Foram apreendidos uma balança, 2 pedaços de maconha prensada, 2 tabletes e 5 buchas da mesma droga. De acordo com a polícia, o jovem já tinha sido preso 2 vezes por tráfico de drogas este ano. Ele foi encaminhado à delegacia juntamente com os materiais apreendidos. Agora 13h45. Agora faltam 15 para as 14 horas, momento legislativo. Senado aprova PEC paralela da Previdência em primeiro turno. Congresso cria frente parlamentar de comércio exterior. Proposta que inclui estados e municípios na reforma da Previdência deve ser votada em segundo turno no plenário do Senado a partir do dia 18. Tudo isso no nosso momento legislativo. Momento Legislativo Nacional. Plenário do Senado aprova a PEC paralela da reforma da Previdência em primeiro turno. Congresso Nacional cria frente parlamentar mista de comércio exterior. Esses são os destaques do Momento Legislativo desta semana. Seja bem-vindo. Olá, eu sou Cristiano Carlos e esse é o Momento Legislativo, um resumo das principais atividades dos parlamentares no Congresso Nacional. A chamada PEC paralela, texto alternativo que inclui o DF, estados e municípios na reforma da Previdência, foi aprovada em primeiro turno no plenário do Senado na quarta-feira. Os senadores devem votar a proposta em segundo turno e discutir possíveis mudanças a partir do próximo dia 18. A PEC autoriza estados, municípios e o Distrito Federal a realizarem mudanças previdenciárias com as mesmas regras aplicáveis ao regime da União, aprovadas no texto principal da reforma da Previdência em outubro. Isso significa que as regras de aposentadoria dos servidores federais passariam a valer também para o funcionalismo estadual e municipal, incluindo tempo de contribuição, idade mínima e alíquota de contribuição previdenciária.
O relator da PEC paralela, senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, fez alterações na redação proposta para adequar as normas à realidade econômica dos estados. Em relação às regras previdenciárias de estados e municípios, preferimos o termo inicialmente adotado na PEC, adoção. A expressão delegação de competência não traduz adequadamente a responsabilidade que se coloca para os entes subnacionais em relação à reforma da Previdência. Também na quarta-feira, o Congresso Nacional instalou a Frente Parlamentar Mista do Comércio Internacional e do Investimento, a FRENCOMEX. O grupo vai defender medidas no Legislativo que possam destravar acordos comerciais realizados pelo Brasil no exterior e priorizar ações favoráveis aos negócios com participação de investidores estrangeiros. A FRENCOMEX conta com a senadora Soraya Tronic, do PSL do Mato Grosso do Sul, e o deputado Marcos Pereira, do Republicanos de São Paulo, na vice-presidência do grupo no Senado e na Câmara, respectivamente. O presidente da frente é o deputado Evair de Mello, do PP do Espírito Santo. Para ele, o Brasil precisa estabelecer transparência nas relações exteriores, dar segurança e encurtar distâncias diplomáticas para voltar a crescer economicamente. O Brasil tem se qualificado cada vez mais, o mundo abre as oportunidades para o comércio exterior, as próprias viagens presenciais, os ministros. Realmente o Brasil tem tido muito retorno com tudo isso. Portanto, a frente vai cumprir esse papel de fazer a partir da casa, que é a sociedade parlamentar, criar essas relações para que possamos aperfeiçoar, qualificar e potencializar cada vez mais, porque isso faz parte, inclusive, de uma agenda da retomada da economia no mercado interno. Entre os acordos comerciais que poderão ser favorecidos com a criação da Frente Parlamentar Mista do Comércio Internacional e do Investimento estão o pacto entre o Mercosul e União Europeia e o Tratado de Livre Comércio com o Canadá. Esta edição do Momento Legislativo fica por aqui. Obrigado pela sua audiência e até a próxima. Muito bem, Brasil, a gente fica por aqui. Outras notícias a qualquer momento no nosso plantão. Também de segunda a sábado, a partir do meio-dia, no jornal Estação Pop News. Um abraço.